Vamos à aulinha de português agora, livro Ler, página 209. Vocês aí tiveram a orientação para preencher esse quadro comparativo. E agora, então, vamos para a verificação, do que vocês fizeram. Lembrando que nada tem que ser exatamente igual a Tia Vilma escreve, mas tem que ter esse teor, tem que ter aqui o mesmo entendimento, tá certo? Então, vamos lá para a comparação entre os dois contos. Os contos são Entrando em um Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só. Então, tudo que nós fizermos aqui, conto 1, Entrando em um Quarto Misterioso. Conto 2, A Velha de um Olho Só. Vamos ver o enredo no conto 1. Qual é a trama? Do que se trata? Então, a história ela acontece em torno do quê? De um quarto abandonado que um garoto, movido pela sua curiosidade, o adentra, ou seja, entra nele, em busca de conhecer o seu mistério. E o enredo no texto 2? A história se desenvolve tratando da velha de um olho só que habitava o quarto misterioso, ou que habita, né? Então, nós temos o enredo nesses dois contos. Um trata do quarto, o outro da velha de um olho só que habitava o quarto, que vivia no quarto, ou morava, né? Permanecia lá. Onde e quando a história se passa? Então, nós temos que a Tia Vilma até esqueceu do quando aqui. Onde é o espaço, é o lugar, e o quando é o tempo. Então, no texto 1, no conto 1, a história, ela acontece onde? Então, é na casa do sítio do avô do garoto, dos avós, né? E quando essa história acontece? Em uma noite, né? Em uma noite, já tarde da noite, né? Lembra? Em uma noite, foi que ele adentrou ao quarto. E vamos lá para o conto 2. Onde a história acontece? Lá no quarto misterioso. E quando? Qual é o tempo da história? Lembra? À meia-noite. Porque à meia-noite que se podia então ver a velha de um olho só quando o relógio estivesse marcando meia-noite. Vamos para agora quem são os personagens dos dois textos. O garoto, a tia Clara e a velha de um olho só são os personagens do conto 1, Entrando em um Quarto Misterioso. E quem são os personagens do conto 2, que trata-se da velha de um olho só? O garoto, que aqui nós descobrimos o seu nome, André, a velha, né? A velha de um olho só, e o gato, Eurípides. Esses são os personagens aí do texto 2, do conto 2. Aqui nós vamos perguntar o seguinte: o narrador participa da história ou observa os fatos? Ele faz parte da trama? Ele está ali na história? Ele é um personagem da história? Então, se ele participa. Se ele somente observa, ele não participa da história. Ele é um narrador observador. Mas no caso aqui, ele é um narrador personagem, ou seja, aquele que participa da história. E era para a gente justificar aqui com trechos do texto. Então, vamos lá. Nós temos que o narrador, ele participa nas duas histórias, né? Ele entra no quarto misterioso e ele encontra-se lá com a velha de um olho só. Então, vamos lá. Que trecho do texto demonstra isso para nós, que ele participa da história? Entro em um cômodo. Olha aqui, ele está dizendo entrou, né? Era ele que entrava no cômodo. Sinto um cheiro de lugar fechado, ó. Sinto, eu sinto. Depois, continuando. Fecho a porta. Eu fecho ou eu fecho, né? Depois, olha outro trecho. Deixe-me investigar, quer dizer, deixe que eu investigue.
Depois, outro trecho. Olho e me espanto. Agora, isso aqui no texto 1, no conto 1. Vamos para o conto 2. Sim, ele participa da história. Vamos para os trechos que podem dizer para nós, né, trazer para nós a justificativa de que ele participa da história. Lembro-me da imagem. Lembro-me quer dizer eu lembro da imagem. Dirijo meu olhar. Então, eu direciono meu olhar, eu dirijo meu olhar para algo. Sinto uma coceira. Eu sinto. Então, é o personagem aqui. Então, encaro a velha. Quem encara a velha? O garoto, né? Então, ele participa aqui. Olha, esse trecho todos esses trechos que eu coloquei aqui, né, estão demonstrando, justificando que o personagem, que o narrador, ele é personagem, portanto, ele participa da história. Deus me livre. Olha, esse Deus me livre é para livrar-me, livrar a mim, não aos outros, né? Ou a outro. Então, esses trechos que nós temos aqui, vocês podem ver que eu usei reticências antes e depois, porque são trechos que estão aí na história, nos dois textos, e a tia Vilma retirou para justificar a participação do narrador nas histórias que nós estamos trabalhando, nos dois textos. Por que eu digo que ele participa? Gente, todas as colocações aqui que estão justificando estão em primeira pessoa. Primeira pessoa são as pessoas do verbo. O que são as pessoas do verbo? Aquele que pratica as ações. Então, veja bem, eu entro em um cômodo. Olha, eu entro, tu entras, ele entra, nós entramos, vós entrais, eles entram. Então, aqui eu tenho a ação entrar acontecendo. E que pessoa aqui na história pratica esta ação? É o garoto que está contando a história, então, narrando para nós. Então, eu entro. Então, tudo ele se dirige em primeira pessoa. Eu sinto, não é ele sente, sou eu sinto. Fecho a porta. Quem fecha a porta é eu, não é ele fecha. Sou eu que fecho ou fecho a porta. Deixe que eu investigue. Olho e me espanto. Quem se espanta? É o narrador que se espanta. Quem olha? É o narrador que olha e se espanta. E do mesmo jeito, lá em primeira pessoa, lembro-me. Lembro-me quer dizer eu lembro da imagem. Dirijo o meu olhar, quer dizer, eu direciono o meu olhar, não é ele direciona, ela direciona, né? Sinto, sou eu sinto uma coceira, não é eles sentem ou ele sente. Então, gente, tudo aqui colocado em primeira pessoa. Então, quem está aqui dizendo o que foi feito? O narrador, mas quem que agiu aqui nas ocorrências desses fatos? O narrador. Então, tudo em primeira pessoa. Então, isso aqui justifica que o narrador, ele é participante da história, ele é um personagem da história. Ele está narrando, mas ele participa. Então, ele é um narrador personagem, certinho? Qual é o conflito da história? No conto 1, ele entra no quarto, tudo bem, ele está lá vendo tudo empoeirado, abandonado, ele está falando do tear, do fuso, da roca, de tudo aquilo lá, das pesquisas que ele fez com relação a essas coisas, mas quando que tem um conflito no texto? Quando aparece a velha de um olho só. É aí que existe um conflito, um ponto que deverá ser aqui resolvido na trama. Então, o conflito aqui acontece quando a velha de um olho só aparece ali no texto. E no conto 2, a velha já apareceu, ele está contando sobre o encontro lá, o aparecimento da velha, o encontro deles, mas tudo bem, até que ele vai observando, que ela vai dizendo. Quando que surge um conflito aqui no conto 2? Quando a velha
quer aprisionar o garoto nas tramas do seu tear, assim como ela fez com os outros que entravam no quarto e que encontravam com ela. Como que termina o conto 1? Termina com o garoto lá no conto 1 morrendo de medo da velha de um olho só, congelado de medo, né? Então, o garoto morrendo de medo, congelado de medo ali da velha de um olho só que ele encontra no quarto misterioso. E lá no conto 2, como que termina a história? Termina com o garoto que, salvo pelo gato Eurípides, né? Ele sai fora, ele consegue sair do quarto, né? Desejando encontrar uma maneira de libertar os outros meninos que foram aprisionados no tear pela velha. E aí vem, que outra sugestão você daria para o final da história? Aqui é ideia de cada um. Então, Tia Vilma não pode pôr aqui, porque vocês são vários, então terão várias ideias. O que você acha que poderia ser um final diferente para a história no conto 1? E qual seria um final diferente do que a história traz para o conto 2? Então, aqui são vocês que têm que dar aí a sugestão de vocês. Lembrando que eu falei que se esse espaço fosse pequeno para vocês escreverem aqui nesse quadro comparativo, vocês podiam fazer isso em uma folha de caderno e colando com aquele fiozinho de cola aí no meio do livro ler de vocês nesta página, certinho? Bonitinho, fazendo ali uma página sobressalente, ou seja, vocês estão acrescentando uma página no livro. Espero que isso tenha sido compreensível para que vocês entendam como fazermos a comparação entre esses dois contos que nós estamos trabalhando. Ok, crianças? Beijinho!